Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder, e nesse vídeo nós iremos continuar vendo a edição especial do Overlord que traz a criação da guilda Aisurgon e a conquista da Grande Tumba de Nazarick, que concedeu à guilda Aisurgon uma das folhas de Yggdrasil, o domínio da base de guilda mais importante do mundo de Helheim e uma das 9 bases de guildas mais importantes do jogo Yggdrasil. Mas antes, eu pedirei para vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificação e darem aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos ao vídeo. Bukubukushagama levantou os braços gelatinosos, provavelmente tentando fazer com que o chefão mirasse nela. O chefão, que planejava fazer uma investida nos outros, mudou seu alvo para ela. Todos estes foram os movimentos do ataque de troca, algo que Momonga era hábil em executar. Pressionem ele. Afirmativo. Entendido. O chefão levantou seu machado gélido e usou a Neptune Ligstor, que Momonga já havia experimentado antes. Enquanto protegia as outras retaguardas com seu corpo, ele dissipou os debuffs das vanguardas. O chefão começou a atacar meticulosamente. Até agora, o chefão tinha conjurado todas as suas habilidades com simples ataques automáticos. No entanto, nesta fase estava usando suas habilidades consecutivamente. Será porque está com pouco HP? Estava implícito aqui que convocaria os Primal Elementals, depois de usar cada uma de suas habilidades. Em outras palavras, eles estavam ficando sem tempo. Será que vai dar tempo de esgotar o HP? Apesar de sua ansiedade crescente, Momonga operou seu console com velocidade e precisão. Este seria o significado do dizer: a vanguarda é um encontro esportivo, enquanto a retaguarda é uma performance teatral. Um único erro interromperia seu ritmo. Momonga grunhia enquanto observava e pensava nos ataques do chefão. Eles podem não ser capazes de vencê-lo a tempo. Contudo, e aí? Quer tentar matar essa coisa de uma vez? Tô no alcance. Podemos fazer isso. Atenção, vamos tentar fazer o Bright King Combo. Conto com vocês. Deixa comigo. Eu começo. Sacrifício. O chefão bateu em Bukubukushagama, que tinha os 2 braços bem abertos. Bukubukushagama levou uma enorme quantidade de dano, mesmo através de sua defesa extremamente alta. Ao mesmo tempo, uma névoa negra envolveu o chefão. Depois disso, Bukubukushagama ativou a habilidade Aegis. A restauração do HP deveria ter sido o trabalho de Yamaiko, mas eles não tinham mais tempo para isso. Tudo que ela conseguiu fazer foi minimizar o dano recebido e tentar passar por isso com o HP atual. Momonga lançou uma magia e mirou em Nishikenhai. Conflict Karma. Yamaiko observava Momonga conjurar seu buff. Em seguida, ela esmagou o item em forma de ampulheta em sua mão, ativando instantaneamente a magia de Super Aba. Judgment of Osiris. Balanças apareceram sobre as cabeças de todos no campo de batalha. De um lado havia um coração e do outro uma pena. As balanças de Yamaiko, Nishikenhai e Guerreiro Takemikazushi estavam mais pesadas no lado da pena. Em contraste, Momonga, Ubert, Bukubukushagama e do chefão pesavam no lado do coração. Naquele momento, o coração foi prontamente devorado por uma fera que surgiu do nada. Momonga não ficou ferido. No entanto, seu valor de karma despencou, atingindo -1000 em um instante. Esta magia de Super Aba poderia manipular os valores de karma reduzindo os valores negativos e aumentando os valores positivos. Valores de karma afetavam o dano infligido por certas magias e habilidades. A razão pela qual Yamaiko conjurou esta magia sem os avisar foi para intensificar os efeitos do combo, que dependia do desequilíbrio kármico. Guerreiro Takemikazushi estava muito feliz quando começou seu combo. Aqui vou eu, a Kalanata. Fudo Kensaku. A forma de Senhor Inabalável, Fugame Y, apareceu atrás de Guerreiro Takemikazushi, segurando um laço de sua mão. O primeiro golpe do Bright King Combo, a Kalanata, tinha 2 componentes de ataque. O primeiro, a Kurikara Sword, causava mais dano quanto menor a pontuação de karma de seu oponente. Sem as contramedidas apropriadas, seria fatal. O segundo era o Fudo Kensaku, que reduzia as habilidades evasivas dos oponentes com valores baixos de karma. Essa diminuição era diretamente proporcional à quantidade de karma negativo que seu alvo tinha. O karma do chefão não era tão negativo assim, mas a habilidade de Bukubukushagama garantiu isso. O sacrifício de Bukubukushagama diminuía muito seu próprio poder defensivo, mas em troca o karma do grupo afetado caia para o mínimo absoluto. E então, a magia de Super Aba de Yamaiko diminuiu os valores ainda mais. Trailokia Vijayarja. O conquistador dos 3 planos, Xanzi MY também apareceu atrás dele e correu para o chefão com sua lança. Yamtaka. Depois disso, o conquistador da morte, Daitoku MY se materializou, ferindo o chefão com sua enorme clava. Koali. O distribuidor de néctar celestial, Gundari MY atirou uma serpente de sua mão, que de repente se expandiu e enrolou em torno do chefão, imobilizando ainda mais no lugar. Se isso não fosse feito, o chefão poderia escapar de suas amarras no intervalo entre os golpes. Vajrayaksa. O devorador de demônios, Konguyasha MY, cortou o chefão com sua espada elétrica, Vajra. E então, enquanto o chefão não podia fugir, os 5 reis da sabedoria avançaram em investida. Eles o cercaram e então assumiram posturas com as palmas das mãos apontando para frente.
Seu inimigo não seria capaz de se mover, mesmo se tivesse apenas um ponto de karma negativo. Osha, Nishikenhai trocou sua arma naquele momento. Este era seu trunfo, Susanoo. Era uma arma que tinha mais de 3 metros de comprimento, e devido a várias penalidades, se movia muito lentamente. No entanto, isso dificilmente importaria já que seu oponente não podia se mover. Talvez tenha sido uma brecha no sistema, ou uma decisão deliberada dos desenvolvedores. Mas o poder de ataque desse ninjato gigantesco superava em muito de um ser especial como esse chefão. No instante em que a lâmina que se movia lentamente tocou o chefão, uma assustadora série de números de danos que pareciam ter saído de um ataque múltiplo explodiu no ar. Momonga não pôde deixar de rir quando o HP do chefão despencava diante de seus olhos. E depois rachaduras apareceram em todo o corpo do chefão. A luz fluía entre as fendas, seguida por uma grande explosão. Momonga ficou atordoado por um momento, e então a alegria transbordante em seu coração o fez gritar. Isso pode ser um jogo, mas a alegria de superar uma grande dificuldade era universal. E ele não era o único a se alegrar. Os outros membros do grupo que haviam enfrentado essa dungeon ao lado dele estavam animados também. Um orbe flutuava no lugar onde o chefão costumava estar. Não se parecia com um cristal de dados, nem se assemelhava a um artefato. Era preciso pegá-lo e levar até o grupo no 6º andar. Momonga queria agarrá-lo, mas era certo que ele o fizesse, dado que não contribuiu tanto assim. Momonga-san, o chefão dropou um item. Nesse caso, os 2 ataqueros deveriam. Momonga-san, não é assim que funciona. Bukubuku Shagama o interrompeu e então continuou. As coisas acabaram assim porque todos fizeram o que tinham que fazer. Os ataqueros danificaram muito o chefão. O tanque controlou o ódio e suportou os ataques. O Ealer curou todo mundo. E claro, o Vildikar usou buffos e debuffs, guiando o fluxo da batalha. Ela ofegou e respirou fundo. Então, todos fizeram a sua parte. Algo ao longo a frase, é como ela disse, veio da direção de Yamaiko. Momonga-san, você nos protegeu de várias maneiras, esqueceu? Não foram apenas as vanguardas que brilharam nesta luta, não concordam, galera? Isso mesmo, Yamaiko-san. Mas é que fico até meio envergonhado por alguém dizer que eu estava brilhando. A gente só ataca sem parar, pois toda a preocupação com a defesa cai nos ombros de vocês. Sim, mas que seja. Enfim, vai logo, pega o orbe, Momonga-san. Não foi você que mandou todo mundo se apressar? Nishikenhai incitou Momonga depois que o guerreiro Takemikazushi falou. Não havia expressões faciais em Yggdrasil. No entanto, Suzuki Satoru sabia que seus amigos estavam sorrindo alegremente. Obrigado mesmo, pessoal. Então, já que não se importam, vou lá. Com isso, Momonga estendeu a mão para o orbe flutuante e o tocou. Naquele instante, o mundo ficou negro. No momento em que conseguiu novamente ver, já estava em um espaço aberto, completamente diferente de antes. Eram como ruínas. Pareciam estar em um lugar ligeiramente elevado, no topo de um lance de degraus de pedra. As ruínas eram localizadas dentro de uma grande extensão de deserto, mas parecia haver algo brilhando no céu, e irradiava luz, suficiente para ofuscar tudo em um raio de 200 a 300 metros de distância. O som de aplausos veio debaixo deles. Olhando para baixo, ele viu seus companheiros de guilda. Eles estavam segurando armas, aparentemente estavam lutando até agora. A horda ilimitada de inimigos sumiu do nada, então eu tinha certeza que você e os outros derrotaram o chefão Momonga-san. Yosha, porra, somos bons, derrotando uma dungeon desconhecida logo de cara. O que me dizem disso, desenvolvedores merdas? Ei, quem quiser dar um tempo no banheiro, é melhor ir agora. Ninguém vai querer perder se acontecer algo. Quando ouviu os gritos, Momonga de repente entendeu o que eles tinham feito e então riu. Na verdade, ele estava rindo muito antes disso, mas agora não podia mais se conter. Momonga e os outros desceram as escadas, banhados pelo elogio de todos. Eram elogios por derrotarem o chefão mais forte. Então, Momonga-san, coloque isso ali. Momonga olhou na direção que Toutimi estava apontando e viu uma placa de pedra. Havia 4 outros orbes iguais ao que Momonga estava segurando, mas ainda havia um slot vazio. Não havia instruções claras, mas ele sabia exatamente o que tinha de fazer. Ele dirigiu-se diretamente para a placa e enfiou seu orbe no slot restante. O orbe se encaixou no entalhe como se tivesse sido sugado, e então todos os orbes brilharam suavemente. Momonga engoliu em seco. Um pergaminho desceu do céu, aterrissando ao lado de Momonga. A placa de pedra desapareceu, e foi substituída por um trono feito de um único cristal gigantesco. Não havia dúvida de que o pergaminho era o título de propriedade, o que significava que o trono era algum tipo de artefato. Normalmente, a recompensa da dungeon era uma ou outra, mas isso parecia um caso excepcional. Um artefato dessa classe deveria ser bastante útil. Se não, eles provavelmente ainda poderiam vendê-lo por um bom dinheiro. No entanto, certos artefatos eram estranhos e ele rezou para que esse não fosse o caso. Momonga, que estava muito preocupado com o trono, olhou para o céu. O pergaminho brilhante estava caindo a uma velocidade quase insuportavelmente lenta. Embora esse tipo de drama forçado geralmente o incomodasse, ele tinha que ser grato por ser assim dessa vez. Momonga estendeu a mão e agarrou o pergaminho em meio ao ar. Ele pensava que ficaria terrivelmente envergonhado se cometesse um erro em um momento como esse, então ele tinha que manter-se calmo. Enquanto tomava em sua mão o segredo que compartilharia todos. Parabéns,
Por conquistarem a tumba de Nazarick, vocês ganharam os direitos de propriedade da base de guilda, tumba de Nazarick. Como se instigado por aquela voz calma masculina, Momonga abriu o pergaminho, permitindo que todos vissem o conteúdo da escritura. Houve um grito de surpresa quando analisaram os dados sobre os territórios e renda da guilda. Puta mer, temos 2.750 níveis para gastar em NPCs. Errim, que? É sério isso? Por que é tão alto assim? Todos ansiosamente repassaram o conteúdo novamente, inclusive Momonga. Ele acessou seu console e analisou o número de níveis de NPC. Quando ele percebeu o que estava acontecendo, seus olhos se arregalaram. Havia apenas 9 lugares no jogo que ofereciam níveis de NPCs até 3.000. Esse local era um local a par com esses? Por não ter sido descoberto até agora, resultou em pontos acumulando ou algo do tipo. Havia alguma razão para isso? Se assim for, seria muito útil. Eles leram os detalhes da base da guilda novamente, e a pessoa que a descobriu primeiro exclamou novamente. O valor base é 2.250, com um bônus de 500. Alguém já ouviu falar de algo assim antes? Todos negaram com a cabeça. Então, alguém teve uma ideia. Será que, se vencer uma base de guilda de primeira, os níveis máximos de NPCs aumentam? O silêncio caiu sobre o grupo em um instante, e então alguém gritou com raiva. Oi, seus desenvolvedores merda. Como se alguém pudesse fazer isso? Malditos desenvolvedores merdas. É isso que querem dizer com buscar conhecimento sem medo da morte, seus desgraçados. Momonga se juntou a eles também, mas isso foi para encobrir a alegria transbordando em seu coração. A verdade era que as pessoas que haviam desabafado suas emoções estavam rindo. Na verdade, todos estavam rindo. Eles deram tapinhas nas costas, deram tapinhas nos ombros e afagos na cabeça, tudo para celebrar a conquista que eles e seus amigos haviam conquistado. A partir do canto do olho, Momonga até notou o Bert e Toutimi dando tapinhas nas costas um do outro. Então, isso aí é um artefato? Bonito Moi olhou para o trono. O bom foi que fornecerem um trono para nós. Então, por favor, tome o seu lugar de direito, chefe de guilda, Momonga-sama. Depois a gente vai tirar uma foto comemorativa com isso aí no meio. Boa ideia. Boa ideia. Vem, vem. Chefe de guilda, venha se sentar. As palavras de Nishikenhai e guerreiro Takemikazushi foram recebidas com a aprovação de todos. Ele não podia mais adiar isso. Momonga fez o que lhe foi dito e sentou-se no trono. Naquele momento, uma voz que só Momonga podia ouvir falou. Com ele, parabéns. Por completar uma dungeon de nível recomendado 80 mais em uma tentativa, você recebeu o item World Class, Throne of Kings. Com a notificação lentamente assentou em sua mente, Momonga sentiu seu coração apertar com força e encolher. Foi um choque que lhe tirou o fôlego. Ele se sentava em um dos maiores tesouros de Yggdrasil. Suspeitando que poderia ter entendido errado as coisas, ele tocou seu console com as mãos trêmulas. Quando ele olhou para a exibição de status, Momonga percebeu que a voz que ouvia não era uma alucinação ou um produto de sua mente. Ele viu um buff em sua tela de status. Era o mesmo que na época em que eles obtiveram o item World Class, mas depois o perderam. Isso é o Atlas, que implicava em proteção máxima em qualquer extensão do mundo. O que há de errado, Momonga-san? Mesmo em um mundo sem expressões faciais, qualquer um acharia estranho se alguém de repente congelasse e não se movesse. É uma mensagem de esgotamento nanomáquinas? Não. Este é um item World Class. O silêncio caiu sobre os membros da guilda, que estavam alinhados para a sessão de fotos. Eles não conseguiam entender o que Momonga estava dizendo. Hey, é verdade mesmo. Parece ser uma recompensa por vencer a dungeon na primeira tentativa. Era uma voz calma que assustava os ouvintes. Nem Momonga poderia se expressar adequadamente devido à magnitude do choque que acabará de receber. Uma grande comoção irrompeu de seus amigos. No início, apenas a frase, item World Class, saía de seus lábios e então uma tormenta estrondosa de murmúrios começou. Assim como antes, grandes gritos de desenvolvedores merdas ecoaram por todo lugar. Eu sabia desde o começo. Vencer essa dungeon de uma única vez nos daria um item World Class. Até parece que sabia mesmo. Impressionante. O que me dizem disso, hein? Seus desgraçados da Serafim. Yahoo! Quando todos começaram a dançar estranhamente, Momonga decidiu se levantar do trono e desocupá-lo, para que todos pudessem se sentar. Ele se moveu para um lugar mais calmo e distante. Logo, Toutimi e Bert vieram para ficar diante de Momonga. Bem, isso foi incrível, Momonga-san. Isso mesmo. Um chefe de guilda que nos garantiu um item World Class em nosso primeiro evento de guilda, isso é loucura, né? Fala sério. Enquanto meditava sobre se a loucura deveria ser usada como uma forma de elogio, Momonga acenou para Bert e Toutimi. Não exagerem, só foi possível porque todos usaram seus recursos para nos ajudar a derrotar esta dungeon, ninguém se conteve. Não precisa ser tão humilde. Takemikazuchi-san tem razão. Eu não poderia ter feito algo tão selvagem. Eu teria ficado com medo de nossa primeira atividade de guilda ter fracassado e sugerido uma caçada a monstros, por ser mais segura. Isso é algo que só você poderia fazer, Momonga-san. Não? Momonga queria dizer que foi um milagre que aconteceu, pois todos deram o melhor. Dizer que tudo foi graças a ele, o fez sentir-se culpado. Seus amigos tocaram o trono por toda parte, discutindo sobre quem deveria ser o próximo na fila para se sentar. Realmente foi por causa deles. Não, Momonga-san. Sem essa.
Pois se fracassasse, você estaria disposto a suportar o desapontamento e a infelicidade de todo mundo. Estou errado? Então deve aceitar o elogio que vem desse sucesso. Se não seria estranho, não? Era difícil para ele aceitar essas palavras, mesmo vindas de Hubert. Sem essa. Me arrependi muitas vezes desde que aceitei isso. Eu tenho me preparado mentalmente para ser um chefe de guilda que lida com a comunicação, coordenação e o que mais vier. Ele vomitou o que estava em suas entranhas em uma voz completamente exausta. Os dois pareciam achar divertido, mas suas risadas não foram de desprezo. Entendo. Pelo que sabemos, essa sua relutância pode te tornar um bom chefe de guilda. Pessoalmente, sinto que seria melhor se fosse do tipo comandante. Como assim? Essa não é uma das virtudes do Momonga-san? Quero dizer, não estamos todos o seguindo justamente por ele ser do jeito que é. Isso mesmo, sim, de fato, é exatamente como você diz. Touch me disse em uma voz autorreflexiva. Estaria ele pensando nele, aquele que deixou o jogo? Ei, estão conversando sobre o quê? Venham rápido, vamos tirar a foto agora. Vem, chefe de guilda. Sente-se no trono. Nishi Kenrai e guerreiro Takemikazushi praticamente o empurraram para o trono. Seus outros amigos já estavam alinhados e esperando por ele. Tudo bem, vamos tirar a foto. Todos fizeram uma pose diferente. Eles usaram seus movimentos corporais para compensar a falta de expressões faciais no jogo. Momonga tocou seu console e selecionou um rosto sorridente de um dos emoticons. Aqui vamos nós. 3, 2, 1. A câmera tipo orbe flutuante diante deles era um item de cache, que fazia o som de um clique de obturador. Neste instante um ding-dong tocou no ouvido de Momonga. Ele sabia, sem prestar atenção, que era o toque de uma mensagem recebida a uma foto da Inzo Algon e o prêmio que haviam ganhado em sua primeira empreitada. Momonga sorriu. Ele deixou seus pensamentos vagarem sobre o que ele e a Inzo Algon fariam agora e no futuro. E com o final desse vídeo, encerramos a história da conquista da Grande Tumba de Nazarick. E pensando aqui, Momonga deu muita sorte na primeira missão de guilda que eles fizeram. Além de conquistarem a base de guilda mais importante do mundo de Helheim, eles ganharam um item World Class, o Trono dos Reis, que protege a base de guilda de qualquer magia de adivinhação. Bom, eu espero que todos vocês tenham gostado da história. E se vocês quiserem ver algum tema em específico, deixe nos comentários que iremos ver. Até mais, pessoal!